E aí, meus amores, tudo na Santa Paz? Vamos aqui para mais uma resolução de questão, agora do Enem 2025, primeira aplicação. Depois da vinheta, a gente começa. Beleza, mas antes da gente ir para a leitura da questão, por favor, não esquece de dar um curtir aqui no vídeo, que isso dá maior apoio no nosso canal. E para você que não é inscrito, se inscreva e curta também. Bora! Em sua maioria, os equipamentos eletrônicos domésticos demandam baixa potência elétrica em corrente contínua. Tá bem. Para alimentá-los, uma fonte externa ou embutida transforma a corrente alternada em corrente contínua de baixa tensão. Entretanto, cada equipamento tem suas especificidades e muitas vezes não é possível simplesmente trocar essas fontes sem levar em conta a tensão, a corrente ou a potência elétrica de saída. Então ele já fala aqui para a gente levar em consideração tensão, que é a DDP, diferença de potencial, corrente, que é a corrente elétrica, e potência elétrica do dispositivo aí de saída. Já fica esperto. E quando a gente olha para as alternativas, a gente já observa que vai ter a ver com circuito elétrico, né, cara? Habilidade 5. Vamos lá. Considere um equipamento de resistência elétrica RC. Então, equipamento de resistência RC que funciona corretamente apenas em um dado valor de tensão. Porém, a única fonte de alimentação disponível fornece uma tensão 20% superior à tensão recomendada. 20% superior à tensão recomendada. Observa que é 20% superior à tensão recomendada para o dispositivo funcionar. Então, tipo assim, o dispositivo funciona com uma tensão, só que a bateria que ele tem fornece 20% a mais que essa tensão. Vamos lá. Para adaptar essa fonte ao aparelho, a associação de um resistor de proteção P, então eu vou trabalhar com um resistor de proteção P de potência adequada, ou seja, de potência já tudo certinho, se faz necessário. A configuração adequada do circuito e o valor do resistor de proteção em relação ao valor de resistência do equipamento, observa o valor do resistor de proteção em relação ao valor da resistência do equipamento são. Filho, observa o seguinte, ele fala aqui pra gente que tem que ser colocado o equipamento, que é para justamente não deixar ele ser queimado. Então, vou colocar um resistor de proteção RP para não queimar o equipamento de resistência elétrica RC. Por que isso? Porque na hora que eu ligar ele na bateria, filho, ele vai tender a queimar, porque ele vai funcionar com uma tensão que está 20% acima. Então, vai dar BO. Então, eu tenho que colocar o dispositivo, o resistor de proteção RP, que é para justamente ele, o resistor de proteção RP, consumir, né, pegar entre aspas, consumir parte dessa voltagem. Que parte? Essa parte que é 20% acima. Então, pensa comigo rapidinho aqui, filho. Pensa comigo. Olha lá, se tem que captar parte da voltagem, eu já sei que esse circuito ele precisa estar em série. Porque é quando o circuito está em série, filho, que você vai ter, lembra lá? Polo A, resistor 1, resistor 2 e polo B. Aí vamos lembrar? Quando você liga a diferença de potencial aqui, ó, ela é uma diferença de potencial total, que vai estar ligada aqui do polo A até o polo B. E aí eu já te aconselho a dar uma olhada. Eu tenho uma aula aqui no canal que fala um pouco a respeito das associações de resistores. Dá uma olhada lá, tenho certeza que vai te ajudar bastante. Lembra que essa DDP total ela vai se dividir uma parte para esse resistor 1 e a outra parte para esse resistor 2. Então, para não queimar o dispositivo aqui, que a gente vai chamar de RC, eu preciso conectar o RP em série, porque conectando o RP em série, ele consome uma parte da voltagem total, que é 20% acima, 20% superior, tá bem?
Então, por isso, eu já descarto esse, porque está em paralelo. Já descarto letra B também, porque está em paralelo. E fico com as alternativas D, E e C. C, D e E, porque ambas estão em série, tá bem? Agora, observa que a diferença está justamente em 2,2 RC, 0,2 RC e 1,2 RC. Ou seja, agora, para a gente matar a questão e marcar a alternativa correta, eu tenho que olhar para o valor do resistor de proteção em relação ao resistor, a resistência do equipamento, tá bem? Então, o valor da resistência do resistor de proteção em relação à resistência do equipamento. Mas vamos pensar o seguinte, rapidão. Filho, imagine que o resistor RC, ele possua aí um ohm. Possui um ohm. Só que a bateria fornece 20% acima do que ele suporta, tá bem? Acima. Se a bateria fornece 20% acima, então você concorda comigo que 20% de 1, vamos lá lembrar rapidinho, 20% de 1 vai ser justamente igual a 0,2. Lembra dessa continha? 20% de 1 é justamente 0,2. Tudo bem? 0,2. Logo, a resistência da proteção tem que ser 20% da resistência do dispositivo. Ou seja, 0,2. Então, pensa comigo, se aqui fosse, olha, se a resistência do equipamento fosse 1 ohm, então a resistência de proteção deveria ser 0,2 ohms. Sacastes ou não? Só que você pode pensar, poxa, Efizinato, mas ele fala sobre tensão. Ok, então vamos pensar aqui rapidinho, ó. Vamos pensar aqui. U igual a R vezes I. A corrente elétrica, filho, ela é constante. Aí você pensa, por que a corrente elétrica ela é constante? Porque o circuito está em série. Circuito em série, a corrente é a mesma. Então, a proporção e a relação que eu utilizar para a resistência, a relação e a proporção que eu utilizar para a resistência vai ser utilizada para a voltagem. A relação e a proporção que eu utilizar para a voltagem vai ser utilizado para resistência também. Entende a ideia? Então, por isso que se eu penso que a resistência do resistor, ou melhor, a resistência do equipamento é igual ao ohm, eu tenho que colocar um dispositivo que tenha 20% do seu valor, que é para justamente pegar o 20% acima, o 20% superior que ele menciona aqui para a gente no texto. Logo, eu tenho que marcar a alternativa que vai me fornecer 0,2, que é justamente os 20% acima, e eu tenho isso aqui, ó, na letra E, que é o nosso gabarito. Fechou a ideia? Filho, ficou alguma dúvida? Deixa aqui no comentário o que foi que você não entendeu, qual foi a passagem, qual foi a ideia, que eu vou ter o maior prazer em te responder. Espero poder ter te ajudado. Fique com Deus e até a próxima. Falou!